Deus se revela na Bíblia como um ser infinito, eterno e autoexistente. Nunca houve um momento em que Deus não existisse. Deus sempre existiu, e pode ter a certeza, Ele é anterior a toda a criação no céu e também na terra. No Salmo de número 90, no versículo 2, eu quero que você abra comigo, Salmo de número 90, versículo 2, a palavra de Deus diz assim: antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Deus sempre existiu. Deus, em momento nenhum, Ele deixou de existir. Ele sempre existiu. Antes de toda a criação, Deus, Ele sempre existiu. Mas nós vamos falar também da teoria da evolução, a ciência. Dizem os evolucionistas, na tentativa para explicar a origem e o desenvolvimento do universo, primeiro, eles negam a existência de um Criador pessoal e divino. Eles dizem que o mundo veio a existir mediante uma série de acontecimentos que decorrem por acaso, ao longo de bilhões de anos. Eles dizem que houve um grande estrondo, ou desenvolvimento gradual dos seres vivos, e a partir das formas mais simples, as mais complexas. Então os evolucionistas, eles vão contra a palavra de Deus. Eles não creem em Deus. Eles não creem que Deus é o Criador. Mas sem haver provas, como os postulados eles costumam dizer, que o mundo, a terra, foi criado dessa maneira. Houve uma explosão cósmica e a partir das partículas, o mundo então passou a existir. Agora, o que mais eles dizem para nós, isso é uma aberração, é dizer que o homem, que foi feito à imagem e à semelhança de Deus, o homem veio do macaco. E o macaco então ele foi evoluindo, o homem foi evoluindo até chegar como somos nós. Então os evolucionistas, eles dizem que o homem veio da descendência do macaco, e que ele foi evoluindo, desenvolvendo. Explicam a teoria dos evolucionistas, que o homem veio desse princípio. E nós sabemos que isso não é verdade. Deus, ele formou o homem do pó da terra, fez ali um boneco de barro, e Deus assoprou em seus narizes e deu fôlego de vida ao homem. E Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Como é que as pessoas podem dizer que o homem, ele veio do macaco? Como é que pode dizer que o mundo passou a existir através de uma explosão cósmica? Como é que o homem pode dizer isso? E sem ter provas? Cada vez mais que a ciência tenta explicar aquilo que eles acreditam, você pode perceber que a ciência se aproxima de Deus. Eu estou vivendo, esses últimos tempos, os dias mais felizes da minha vida. Para quem não sabe, eu vou ser pai, E eu aguardava isso durante 5 anos. 5 anos eu aguardava ser pai. Até que Deus nos abençoou. A pastora, ela está esperando não um, mas 2 crianças. 2 crianças, um menino e uma menina. E essa semana nós fomos ver como é que estavam as crianças, ver o ultrassom. Ali o ultrassom é uma coisa que a ciência inventou, uma coisa tremenda. E você consegue ver as crianças ali, dentro do ventre da mulher. Aí eu fiquei olhando, vendo ali os ossinhos, a cabeça. Existem tecnologias mais avançadas, que é o 3D, o 4D, que vê ali com mais perfeição a feição ali da criança. E a gente começa a olhar para aquilo, eu começo a contemplar a glória de Deus e dizer como Deus é maravilhoso.
Deus é lindo, como Deus é poderoso. O salmista Davi chega a dizer na palavra: os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado. A ciência inventou ultrassom, mas Deus já tem o seu ultrassom. No ultrassom de Deus ele consegue ver a criança dentro do ventre de uma mulher. Coisa linda, né? Não é que a ciência diz que o homem veio do macaco? Que o homem veio por acaso? E a ciência está ali, através da tecnologia, comprovando que realmente Deus é o Criador. Aí eu começo a viajar, eu começo a me concentrar, eu começo a ver as grandezas de Deus, porque Deus ali já via os ossos. No ultrassom de Deus, Deus já via ali a criança no ventre. O mais tremendo de tudo isso foi quando Deus falou para Jeremias: Jeremias, antes mesmo de você ser concebido, eu já te conhecia no ventre da tua mãe. E eu te chamei para ser profeta entre as nações. Deus não apenas nos revela que nós fomos criados e formados à imagem e à semelhança do próprio Deus, confirmando que Deus é o Criador, que Deus realmente nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Mas o mais tremendo, eu quero que você tome posse disso, meu amado, porque um óvulo, para ser fecundado, porque ali são 300 milhões de espermatozoides, e só basta um só para fecundar o óvulo. O mais tremendo disso é que você está aqui porque Deus permitiu que você nascesse. Agora o mais tremendo ainda é que você, estando ali no ventre da sua mãe, Ele olhou para você, Ele olhou para a tua vida e Ele já disse: eu já te conhecia antes mesmo de ser gerado, eu te chamei. Oh glória, eu te escolhi. Diga glória a Deus. Então, amados, é uma coisa tremenda. Por mais que a ciência invente ali o clone, invente outras coisas, mas isso é incontestável. Deus é o Criador. Deus criou todas as coisas. Como nós lemos ali no livro de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio. Observe que o verbo criar no hebraico quer dizer bará. A terra estava informe, vazia, coberta de trevas. O mundo estava vazio, sem nenhum ser vivente e sem nenhum tipo de luz. O mundo estava desprovido de toda luz. E Deus criou a luz para dissipar as trevas. Ele encheu a terra de seres viventes. Agora, qual é o método que Deus usou na criação? Foi o poder da sua palavra. Diga, foi através do poder da sua palavra. Repetidas vezes está declarado: e disse Deus, haja luz. Repetidas vezes disse Deus, através da sua palavra. Noutras palavras, Deus falou e os céus e a terra passaram a existir através da sua palavra. Abra comigo o Salmo de número 33, versículo de número 9. Nós temos que apregoar isso, desmascarar a teoria da evolução, que o mundo foi, as pessoas, tudo foi evoluindo. E nós estamos vendo aqui a teoria da criação. Qual é a teoria da criação? Deus é o Criador. Salmo de número 33, versículo 7. Vamos ler a partir do versículo 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles. Pelo espírito da sua boca Ele ajunta as águas do mar como um montão e põe os abismos em tesouros. Então você vê que Deus, Ele criou através da sua palavra. Deus disse bará, e as coisas foram criando, as coisas foram dando forma. O mundo estava em trevas, o mundo era um caos. Havia trevas sobre a face do abismo,
E Deus olhou para o mundo. Era como se Deus chamasse a existência. Tudo que no mundo não tinha mar, não tinha luz, não tinha árvores, não tinha os animais, não tinham as aves, e não havia o homem. E disse Deus. É interessante isso, porque quando Deus ele vai executar, Deus ele vai criar, ele usa esse princípio, que no hebraico significa bará. E disse Deus, haja luz, haja os luzeiros, haja então os animais, as aves dos céus, os peixes do mar, os répteis, e tudo então foi tendo vida, tanto como os seres vivos, as plantas, os animais, as aves que voam. E disse Deus, quando Deus conclui ali a criação, o livro de Gênesis conclui o seguinte: e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Mas no sexto dia que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, no sexto dia, o que é que relata ali a palavra onde nós lemos? E viu Deus que era muito bom. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. E viu Deus que era muito bom. Diga comigo, e viu Deus que era muito bom. Aí nós vamos ver no livro de Gênesis uma coisa tremenda que eu quero mostrar para você. A manifestação da Trindade de Deus. Apesar de você não achar e não estar escrito a palavra Trindade na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, mas quando nós falamos acerca da Trindade, quer dizer o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas, mas os três são um só. Você consegue compreender isso? Então tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são dois e não são um. São três pessoas, mas os três são um só. Vai compreendendo aí o mistério e as coisas de Deus. E no princípio da criação ali estava a Trindade. Não apenas o Pai desempenhou a sua parte na criação, mas a palavra de Deus. E nós vamos ver quem é a palavra. Voltando no livro de Gênesis capítulo 1, versículo de número 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quem está acompanhando, diga amém. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, quer dizer, Deus chamou a existência. Como é que Deus foi criando, dando forma? Através da sua. Quem é a palavra? A palavra é o Filho de Deus, é Jesus. E isso é revelado no Novo Testamento. Olha que coisa linda, que coisa tremenda. E nós vamos ver que o Filho, a palavra, sempre esteve com Deus, sempre esteve com o Pai. Nunca depois ou antes, porque ele também é Deus. No Evangelho de João, o próprio João, o Evangelho leva ali o seu nome, no início ele vai falar sobre isso. Ele vai falar que a palavra, o verbo é Jesus, e que todas as coisas foram feitas por ele.